Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como analisar um fundo imobiliário. A gente já tem uma playlist aqui no canal analisando fundos imobiliários, vou até deixar o cardzinho aqui em cima se você quiser ir lá dar uma olhada. E você pode deixar também lá uma sugestão pra gente analisar algum fundo aí que vocês tenham curiosidade de saber. Bem, para você analisar um fundo imobiliário, primeiro você tem que entender qual é o tipo de fundo imobiliário que você está analisando, né? Eu gosto de dividir ele sempre em 5 classes, que seriam os fundos de shopping, os fundos de CRI, os fundos de desenvolvimento, os fundos de fundos e os fundos que têm imóveis, né? Que seriam lajes corporativas e logística. Depois de saber qual classe de ativo você está analisando, você tem que entender qual que é a proposta da gestora com determinado fundo, né? Igual, a gente pode pegar o XP Malls, que é um fundo de shopping da XP, ele é voltado realmente para as classes mais altas, né, pessoas, shoppings de alto padrão, e a gente também tem o FIGS 11, né, que é um fundo voltado, acho, para as classes mais B e C, na cidade de Guarulhos, e o XP Malls é um pouco mais diversificado, né, para as classes realmente de alto padrão, pessoas de alta renda. Então você tem que entender qual que é a proposta do fundo e se ele está alinhado realmente com essa proposta, né. A gente pode ver aqui também para um fundo de CRI, né, usando mais ou menos esse comparativo, que seria o Verita 11, que é um fundo de CRI, ele tem lá o benchmark GPM mais 6, então a ideia do fundo é realmente conseguir chegar no GPM mais 6 até superar o IGPM. Sei que é difícil, que o GPM subiu bastante no último ano, então conseguir essa taxa de retorno realmente é um pouco complicado. Porém, realmente essa é a proposta do fundo, né? Então eles têm que correr atrás para conseguir chegar ali no benchmark deles e estar alinhado com a proposta do fundo. Bem, depois que você entendeu a classe de ativo, você tem que analisar realmente a gestora, né? A gente vai pegar aqui como exemplo a Credit Suisse Hedging Grifo e a Pátria, né? Que são duas gestoras diferentes, eles gerem fundos de lajes corporativas, né? Na parte da Credit Suisse tem o HGPO11 e da Pátria tem o PATC11. Então são fundos focados em imóveis de alto padrão na cidade de São Paulo, porém são gestoras diferentes, né? E o que a gente pode ver é que realmente o propósito do HGPO é ser um fundo passivo, né? Não ter tantos imóveis assim na carteira e ter imóveis de alto padrão na cidade de São Paulo, e da Pátria realmente é um fundo ativo, né? Comprar novos imóveis. Porém, eles não conseguem realmente alocar o dinheiro, né? Eles fizeram uma emissão grande e não conseguem alocar o dinheiro dessa emissão. Então eles ficam com um caixa muito grande e isso acaba prejudicando o fundo. Você vê até a cota caindo bastante aí nesse período. Agora falando especificamente em lajes corporativas, né, o que eu gosto de olhar realmente é a localização dos imóveis, se eles são bem localizados, qual que é a vacância média da região, né, igual se a gente for para Alphaville, na região de São Paulo, a vacância histórica lá gira por torno de 33%, né, e se a gente vir para o Itaim, os imóveis AAA ali na região de São Paulo é por volta de 10%, né, então você tem que entender um pouco a vacância média da região, a localização dos imóveis, a qualidade dos imóveis e os tipos de inquilino também que estão nesses imóveis, né? E também se a barganha está na mão do gestor ou se está na mão dos inquilinos, né? Se tem realmente procura, o fluxo de pessoas está indo para aquela região. A gente já pode ver isso também na questão da Berrini e na questão do Itaim, né? Teve um momento que as pessoas começaram a sair da Berrini, foram para o Itaim, a região da Berrini sofreu bastante com isso, a vacância aumentou e o preço do metro quadrado realmente diminuiu, né? Então se você tinha um imóvel na Berrini, ele ficou prejudicado, se você tinha no Itaim, ele acabou se beneficiando com isso. Então você tem que entender um pouco as dinâmicas do mercado, para onde que está sendo a expansão, né, a direção do vetor de crescimento do setor imobiliário, tanto na questão dos grandes centros urbanos, mas também no país em geral, né? Porque se for parar para pensar, por que não tem tantas lajes corporativas no Acre, né? Nada contra o Acre, mas é porque realmente não tem uma demanda tão grande. Então, será que faz sentido você comprar um fundo que tem imóvel no Acre, né? Então, realmente, às vezes não faz tanto sentido, né? Existe o caso que os fundos fazem um contrato BTS, né? Que é Build to Suit, que eles realmente fazem o imóvel já pensando no inquilino e fazem um contrato atípico depois disso, né? Isso traz um conforto num determinado prazo, mas depois que esse contrato atípico se encerra, realmente é um pouco complicado, né? Eu particularmente não tenho tanto conforto assim nesse tipo de contrato, né? Porque você posterga alguma coisa, mas a bomba pode estourar mais pra frente, né? Isso acontece aí no caso da Rect 11, né? Eles têm um fundo lá que procura regiões não tão óbvias, os contratos realmente são atípicos, mas depois que os contratos vencerem, não sei se eles vão conseguirem renovar esse tipo de contrato, porque realmente são regiões bem diversificadas no país, né? Eles têm Rio de Janeiro, tem também Distrito Federal, então você tem que realmente entender a região
e se a barganha está na mão do gestor ou na mão do inquilino. Agora para a parte de shoppings, né? Foi o que eu falei no caso do XPML e no caso do FIGS 11. Você entender o público-alvo de cada shopping realmente é muito importante e como o shopping lida com o e-commerce, né? Se o shopping realmente procura se desenvolver, trazer coisas novas para o shopping, para realmente melhorar o fluxo de clientes, ou se o shopping é mais largadão, se ele tem lojas âncoras, porque o shopping hoje em dia ele consegue proporcionar realmente experiências para as pessoas que vão lá, né? Não só comprar coisas, mas às vezes você vai no shopping se alimentar, né? Ainda mais aqui no Brasil, que é um país tropical, é geralmente muito quente, e as pessoas vão no shopping realmente para fazer um passeio, né? É um lugar que você pode pegar e andar com o celular livremente, né? Num espaço que tem ar-condicionado, num espaço climatizado e sem maiores riscos assim de ser assaltado, né? Esse tipo de coisa. Infelizmente o Brasil ainda é muito violento e é um lugar mais seguro. Então o shopping tem essa vantagem, assim, eu acredito no case de shoppings, acho que pro longo prazo os shoppings não vão acabar, né? Tanto pela dinâmica do Brasil, que é um pouco diferente dos Estados Unidos. Então, entendendo esses primeiros tópicos, você tem que saber como é que funciona a política de descontos do fundo em relação aos inquilinos, né? Agora na pandemia, você viu que realmente vários inquilinos tiveram bastante descontos e eu acho que o maior desafio, né, é tirar esses descontos, porque os inquilinos vão melhorando as vendas. A gente pode ver aí talvez na Black Friday, né, que agora já vai sair em novembro, o Natal também, melhorar um pouco esse ano de 2020, mas as perspectivas é que 2021 até 2022 os fundos voltem ao que era no começo ali, final de 2019, mas tem que entender as políticas de desconto do fundo, né? Como é que funciona, para quem que ele dá inquilino, para quem ele não dá, as lojas âncora, né, que seriam lojas fixas, grandes assim, do fundo, ele dá mais desconto, né? Elas estão pagando aluguel ou não, então você tem que entender mais ou menos esses tópicos. Bem, para os fundos de CRI eu já falei realmente da proposta, né, e da gestora, se é uma gestora que consegue alocar o dinheiro rápido ou não, mas acho que o fundo de CRI ele realmente tem uma proposta específica, né, você vê se o fundo busca mais CRI high yield ou high grade, né, se você não sabe o que é high yield, high grade, high yield é fundos mais arriscados, mas que eles vão trazer o maior retorno para você, e high grade são fundos menos arriscados, que vão trazer um retorno consequentemente menor. Bem, nesse tipo de fundo é muito importante você saber também quais são as limitações dos gestores, né? Eles só podem investir naquele tipo de CRI, né? Só CRIs high grade. Ele pode também investir em outros fundos imobiliários. Qual que é a dinâmica ali? Ele pode fazer uma carteira de FOFs e a carteira de CRI, né? Que a gente já vê em vários fundos imobiliários. Até lá no Veritá, né, já fiz aqui um vídeo análise do Veritá, e o gestor realmente falou, né, que por regulamento eles podem fazer uma carteira de FOF, mas a carteira realmente tem que ser voltada para fundos muito parecidos com os deles. Ele até listou ali alguns fundos, então você tem que realmente entender qual que é a liberdade que o gestor tem para ele ter o mínimo de desculpa, né, para não te entregar um retorno considerável. Uma questão muito importante também nos fundos de CRI é realmente as garantias, né? Porque o CRI ele tem um lastro imobiliário e o que o gestor prefere olhar mais, né? Se é o rating, que seria uma nota para o risco de inadimplência, né? Se ele é um bom pagador ou não. E também a garantia, né? Que seria um imóvel físico caso aconteça alguma coisa e o gestor precisa executar a garantia, se essa garantia é viável ou não, onde é que é a garantia, qual é a garantia e se eles priorizam mais rating ou as garantias mesmo. Bem, agora para os fundos de fundos, né, é realmente um pouco parecido com os fundos de CRI, você tem que entender qual que é a proposta do gestor. E uma coisa específica dos fundos de fundos é realmente se o gestor investe em outros fundos da casa, né? Porque ele pode usar esse instrumento, né, criar um fundo de fundos para realmente financiar os outros fundos da casa e isso acaba rolando um conflito de interesse. Outro ponto importante é saber se o gestor foca mais em comprar no mercado secundário ou ele visa mais ofertas 476, né, que são ofertas exclusivas para ali os gestores, investidores profissionais que têm uma quantidade de capital maior e não comprar no mercado secundário, que seria na bolsa em geral, assim, né? Porque se ele for realmente só comprar na bolsa, né, no mercado secundário, você poderia estar fazendo esse trabalho. Então eu acho interessante ele investir em ofertas 476 porque traz realmente uma vantagem a mais de se investir em um fundo de fundos. Você tem que entender também se a proposta do fundo é se é um fundo ativo ou um fundo passivo, né? Ultimamente eles estão criando alguns fundos passivos, que é tipo um ETF sintético, né? Porque não pode fazer ETF de fundos imobiliários. Então eles criam um fundo de fundos que replica mais ou menos uma carteira
né, e botam uma taxa de administração um pouco mais baixa. Então você tem que entender se é um fundo passivo ou se é um fundo ativo, qual que é a proposta, se eles focam mais no ganho de capital ou no recebimento de dividendos na carteira do fundo. Se o fundo possui uma taxa de performance, né, se essa taxa de performance faz sentido, se ela é alcançável também. Então é sempre bom ficar de olho nisso para ver se você não está pagando taxa demais. Uma pergunta muito boa para se fazer para um gestor de fundos é realmente se eles estão conseguindo bater o IFIX, né, que é o índice de fundos imobiliários, para justificar investir no fundo deles, né? Porque se eles não conseguem bater o IFIX, talvez não faça sentido investir naquele fundo de fundos, porque eles cobram uma taxa de administração e se eles não batem o índice, por que você vai investir naquele fundo, né? Se eles não conseguem superar o índice e você paga para eles, você está pagando para nada. Então realmente é bom ficar de olho nisso para ver se eles estão conseguindo performar bem ou não. Então era isso, galera, acho que eu consegui dar um overview muito bom para vocês aí de cada classe de ativo, o que olhar para cada uma. Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu like, deixe seu comentário também, se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo sobre fundos imobiliários. Não deixe também de acompanhar nossas playlists, vou deixar os dois cards aqui para cima, uma playlist que a gente investe todos os meses na prática, constrói uma carteira de dividendos aí pro longo prazo, e também a playlist que a gente analisa vários fundos imobiliários. Pode deixar lá o seu comentário que eu vou ler com o maior prazer. Então é isso, valeu, tamo junto.